Liberdade, igualdade com a fraternidade. Isso mesmo, liberdade, igualdade, fraternidade é o assunto da aula de hoje. Sou o professor Maurício de Menezes e este é o nosso Clube da História. Bem-vindo! Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Não esqueça de curtir, comentar, deixar a sua pergunta. E na aula de hoje iremos falar sobre esse assunto tão importante para a compreensão do nosso presente. Você já sabe do que eu estou falando? Acredito que sim. Revolução Francesa, fato este que aconteceu no final do século XVIII, basicamente no ano de 1789 até 1799, 10 anos aproximadamente de turbulência que acontece na França e acaba incentivando vários outros movimentos que acontecem ao redor do mundo. Mas vamos nessa aula entender o porquê acontece a Revolução Francesa, por quais motivos, quais as interferências, baseado em quais ideias, enfim, vamos compreender a parte introdutória. Esta aula é a aula número 1 sobre a Revolução Francesa. Bem, nesses meus 13 anos de professorado, 13 anos dando aula em vários cantos do Brasil, Salvador, Lauro de Freitas, Dias Dávila, Monte Gordo, também aí na Itinga, em São Paulo, em Pedro Canário, em Aracruz, em Ibiraçu, 13 anos, a Revolução Francesa vem me acompanhando. E esta canção do meu amigo, o professor Chico Ritt, eu sempre canto com os meus alunos. Foi na Revolução Francesa, o povo clero e a nobreza, os 3 estados que dureza, era a maior contradição. Primeiro estado era o clero, segundo estado era a nobreza, terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Então vamos entender como era a sociedade francesa antes da Revolução. Inclusive, essa sociedade não era apenas a sociedade francesa, era a sociedade europeia. A sociedade europeia era governada por reis. Estávamos no absolutismo monárquico. E a sociedade era organizada em estratos sociais, estratificação social, isto é, praticamente nula a possibilidade de ascensão social. Quem nascia no terceiro estado, muito difícil, ia para o segundo estado. E assim sucessivamente. Então, essa sociedade era dividida em estamentos sociais, em grupos sociais, praticamente sem mobilidade social. Então, isso que é estamentos, em classes. E essas classes eram 3, chamadas de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Isso era chamado o Antigo Regime. Prevaleceu não só na França, em toda a Europa. Quem estava no primeiro estado? Primeiro estado era o clero, os membros da Igreja Católica. O primeiro estado tinha o alto e o baixo clero. Eles não pagavam impostos e recebiam uma pensão do Estado, uma pensão do rei da França. Na França, claro. Tínhamos também, logo abaixo do primeiro estado, o segundo estado, formado, meus queridos alunos, pela nobreza. A nobreza também, eles não pagavam impostos e vivia nas festas, nos bailes, ganhavam a pensão do Estado, aquele que morava perto da corte, na nobreza cortesã, e vivia só nos banquetes, comendo do bom e do melhor. Estes eram os que faziam parte da nobreza cortesã. É bom deixar claro que a nobreza também tinha 3 grupos. A nobreza provincial, morava nas províncias, nos campos. A nobreza togada ou nobreza de toga, eram os que compravam o título de nobreza, e a nobreza provincial, que morava, ou melhor, e a nobreza cortesã, que morava na corte com o rei, nos bailes, no luxo, era um grande peso para a sociedade. Para o terceiro estado era quem carregava nas costas o primeiro e o segundo estado. Quem pagava a conta? O terceiro estado. E é bom deixar claro, meus queridos alunos, que o terceiro estado não era formado apenas por pessoas menos favorecidas financeiramente. Não era só os pobres que faziam parte. Pelo contrário, tínhamos pessoas ricas no terceiro estado. Essas pessoas eram os burgueses, isto é, comerciantes que começam, temos a pequena, média e a grande burguesia. Pequenos comerciantes, grandes mercadores, ou seja, pessoas que começaram vendendo, comprando, adquirindo riquezas, bens, e eles tiveram sim um grande acúmulo de capital. Eles tinham poder econômico, porém não tinham poder político. Então, o terceiro estado tinham os desempregados,
profissionais liberais, como médico, advogado, professores, tinha os comerciantes, que muitos desses se enriqueceram, tínhamos os desempregados, os sans-culottes, que usavam a parte de baixo da calça, os culottes, agricultores, camponeses. Então o terceiro estado equivalia a 97% da população francesa. Tínhamos aproximadamente 25 milhões de pessoas na França. E 97% era o terceiro estado. E eram eles que pagavam todo o luxo do primeiro e segundo estado. Um grave problema acontece na França. A França ela se envolve em uma guerra na América. Ela se envolve na Guerra dos 7 Anos, como vocês viram no vídeo anterior. A França perde para a Inglaterra e, novamente, quando os colonos ingleses na América lutam pela sua independência contra a Inglaterra, a França vai ajudar. E a França consegue vitórias e os ingleses que moravam na América, os colonos, ficam independentes da Inglaterra com o apoio dos franceses. Então os franceses sentiram um grande baque econômico porque eles gastaram muito nessa guerra de independência na América do Norte com os ingleses que moravam lá, os colonos. E no ano de 1786 e 1787, uma grave seca chega no território francês. E um ano antes, grandes chuvas e inundações fazem com que a produção, os gêneros alimentícios acabem praticamente perdidos. Então aí nós temos desemprego, nós temos fome e o governo, na época, o rei Luís XVI, ele não se preocupava. Ele aumentava mais os impostos para cobrir o rombo da guerra e eles não se preocupavam com as pessoas que estavam sofrendo no terceiro estado. E isso começou a gerar uma grande indignação nas pessoas do terceiro estado. Por que eu tenho que pagar tanto imposto? Eu não aguento mais. Porque nós não temos que pagar de maneira igualitária. Então esses rebeldes e revoltados, liderados pela burguesia, pegaram os preceitos dos iluminismos, dos pensamentos iluministas e acabaram montando ideias para que eles fossem livres, né, deste jugo, desta pressão que o rei da França fazia com que eles eram submetidos. Então eles começaram a lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, mais à frente nós iremos ver que isso era um disfarce. Eles queriam apenas pegar o poder político que estava na mão apenas da nobreza. E para finalizar essa primeira aula, houve um fato muito importante. O fato conhecido como a tomada da Bastilha. No ano de 1789, vários integrantes do movimento rebeldes contra o rei Luís XVI invadem a prisão da Bastilha, que era o símbolo do poder absolutista, era o símbolo do poder do rei. Eles invadem esta prisão, os líderes, né, os rebeldes do terceiro estado, matam os que faziam a sentinela, os guardas daquele presídio, daquele grande presídio, símbolo do poder absolutista, invadem, matam os carcereiros, libertam os presos políticos. A Bastilha não era uma prisão qualquer, não, negativo, não era uma prisão do vis-a-vis, prison break, não, era uma prisão especial, era uma prisão onde os líderes que falavam contra o rei, os iluministas, eles eram presos nesta Bastilha. Quem falava contra o rei não tinha liberdade, então acabavam sendo levados para a prisão da Bastilha, onde, teoricamente, eles sofriam muito, mas porque incomodavam o poder do rei. Então eles são libertos desta prisão e acabam engrossando o caldo para que eles pudessem tomar o poder, e é o que nós iremos ver nas próximas aulas. Inclusive, infelizmente, a guilhotina, aquele equipamento que foi criado pelo médico, Guillaume, acabou fazendo com que muitas pessoas perdessem as suas cabeças, literalmente. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Este foi apenas a introdução da Revolução Francesa. Finaliza esse vídeo cantando uma parte da nossa música, da música do professor Chico Ritz, é uma paródia, que é uma paródia do Lulu Santos, Garoto, eu vou pra Califórnia. E a música foi na Revolução Francesa, o povo cleria a nobreza, os 3 estados, que dureza, era a maior contradição. Um grande abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo, a parte 2. Tchau!